Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians. Mais uma vez estou aqui, né, trazendo um videozinho com algumas informações, sempre agregando informações aí e trazendo atualizações para vocês do Timão, né? E não se esquece, deixa o like no vídeo, vai ser de extrema importância. Ativa o sininho de notificações aí, se inscreve no canal para estar ajudando aí. Tamo junto, valeu! Para falar sobre Corinthians, porque o Corinthians venceu não, goleou, né? 5-2, né? Pela primeira vez, o Corinthians faz 5 gols no Campeonato Brasileiro 2024, com direito a gol de Memphis Depay. Vamos começar a mostrar aí para vocês os melhores momentos desse jogo, né? Mas antes, vamos trazer a participação da nossa cabine, com o Paulo Andrade, o Serginho Xavier, a Aline Calandrini, que transmitiram esse jogo no Premiere. Fala, Paulo! Bem-vindo ao Troca. Oi, Diniz, Jéssica, Alex, você ligado no Troca de Passes. Pois é, diretamente aqui da cabine da Neoquímica Arena com Aline Calandrini, Sérgio Xavier. Estivemos no Premiere mostrando uma grande vitória do Corinthians, 5-2 para cima do Atlético Paranaense, que chega a 10 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Serginho, já com os melhores momentos na tela, a gente fala sobre essa grande vitória, grande goleada do Corinthians aqui. Bom, boa noite aos companheiros do estúdio. O que a gente viu aqui foram vários jogos que foram se sobrepondo, né? O primeiro jogo começa muito cedo ali, com 4 minutos já sai o primeiro gol corintiano, uma pintura do Mateuzinho de fora da área, mas uma pintura que não é um gol só do Mateuzinho, é um gol de trabalho, é um gol de trabalho na semana, de bola ensaiada, o escanteio, todo mundo sabia mais ou menos o que ia acontecer. O segundo gol é a mesma coisa, o segundo gol sai ali muito cedo também, 10 minutos depois. Gol construído, aparece o Carrilho de uma forma ali inesperada no primeiro pau, dá raspadinha, ela sobra pro Kaká, 2-0 e parecia que estava tudo mais ou menos resolvido. As boas notícias corintianas ainda continuavam, né? Porque o Canóbio se machuca, né? E o Canóbio é sempre um jogador muito perigoso. Então, assim, o Corinthians tinha tudo. Só que eu acho que ele sentou um pouquinho em cima do jogo, achou que bastava tocar a bola, deixar o tempo passar, que as chances iriam aparecendo e tudo iria sendo controlado. Só que o Atlético começou a crescer, começou a ver essa hesitação do Corinthians e o Nicão estava num primeiro tempo, principalmente, muito inspirado. Ele faz o primeiro gol em antecipação e depois faz a jogada do segundo gol, que é uma jogada muito bonita. E, bom, depois do 2-2, o Atlético cresceu no jogo, podia até ter virado no primeiro tempo. Mas aí vem pro intervalo. E aí no intervalo, né, tudo vai mudar, né, Aline? É isso. Boa noite, amigos do Troca de Passes. Olha, eu vou te falar uma coisa, foi um jogo muito agitado. Um segundo tempo onde o Atlético Paranaense voltou até melhor, né? O Ramon faz um ajuste defensivo, que é tirar o losango, colocar 2 jogadores de lado, né? O Romero acaba indo pro lado direito, o Yuri pro lado esquerdo e o Memphis por dentro, e o Garro vai ser o cara que vai articular. E de repente o jogo muda completamente, né? O Corinthians volta a mandar no jogo com um golaço de Memphis, de bola parada. Esse foi o terceiro gol de bola parada do Corinthians no jogo. O quarto e o quinto foi de bola realmente construída. Aliás, dois gols de bolas construídas de uma forma muito limpa, muito legal, muito fluida. Mas depois do gol do Memphis, o Atlético Paranaense não conseguiu mais reagir. O Lucho até tenta tirar um jogador, mudar a formação do jogo, mas não dá muito certo no jogo já controlado pelo Corinthians, que vai muito confiante realmente para esse jogo de domingo, que não tem nada a ver com o Brasileirão. Mas a vitória de hoje foi com desempenho e também com resultado. Acho que até essa combinação, né, de derrota do Flamengo e vitória do Corinthians dá mais otimismo ao torcedor corintiano, que cantou aqui no final em Itaquera, domingo é guerra e tal, já esperando uma grande atuação, casa cheia e a busca por uma final. Se a gente pensar bem, eu fiz a conta, há 3 meses o Corinthians não joga 2 jogos seguidos do Brasileirão. O que isso significa? Que o Corinthians não consegue entrar exatamente no Campeonato Brasileiro, porque joga a partida do Brasileiro, aí tem Copa, aí começa a preparar para a Copa, esquece o Brasileiro, aí daqui a pouco acaba a Copa, tem 3 dias para se preparar. Então, de uma certa forma, essa situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro talvez tenha a ver com essa falta de foco. Agora o Corinthians ganhou, digamos, uma possibilidade de pensar na Copa. Agora sim, porque saiu da zona de rebaixamento, claro que tem muito campeonato pela frente, mas agora é domingo. E o domingo do Flamengo me parece que também é um domingo que virou outra coisa, né? Depois dessa derrota pro Flu.
É o Corinthians virando as chaves, né, Diniz? Então é uma hora a Copa do Brasil, outra hora a Sul-Americana, além do Campeonato Brasileiro, e o Furacão, que tem de ter foco total no Campeonato Brasileiro, a única competição que disputa. Recentemente deu adeus à Copa do Brasil e a Sul-Americana, e são 10 rodadas sem vencer. É o lanterna do segundo turno, Atlético Paranaense, sinal de alerta ligado, com 4 derrotas do Lúcio Gonçalves no comando da equipe. É isso, nos despedimos aqui da Neoquímica Arena. Boa sequência de programa para vocês, Felipe Diniz. Sobre a vitória importante do Corinthians, 5-2, com boa atuação e com gol de Depay que vocês viram aí, né? Lembrou Neto, Marcelinho Carioca, né? Felipe Diniz, muito bem lembrado por você, Alex. Grandes batedores de falta. Que batida do Depay, né, Alex? Linda. Ficou com saudade de bater uma falta, não? Nossa senhora, daquele jeito ali, o Netão que deve estar assistindo nós, o craque, ele me colocava para Ele mandou mensagem aqui, inclusive. Grande Neto. É bonito, Grande né, cara, Neto. você vê, é muito raro, mas que lindo, onde entra a bola, a angulação da Qualidade, bola. né? O do Matheus também foi espetacular. Foi, né? Mas você vê, e ele fez um gol, hoje já percebe, naturalmente, com o passar dos jogos, ele com movimentos um pouco mais limpos, mais leve, assim, né, fazendo os movimentos. É um puta gol para dar moral, é o primeiro dele, e vai rodar o mundo realmente um gol por causa dele, sabe? Assim, então, sim, foi um grande jogo do Corinthians, esse gol do Depay, lógico que é importantíssimo para essa chegada dele, da maneira que foi, e de ser tão espetacular, cara, é show de bola. E o Corinthians é o seguinte, você pode discutir o que for, e da maneira que for. Só que futebol, cara, não tem como você fazer futebol se não tiver time. É isso, até discordo do Serginho ali, né? O Serginho até disse ali, não, mas o Corinthians acho que não se encontra no Campeonato Brasileiro porque está dividido entre as Copas. Não. O Corinthians melhorou porque contratou. Né? Contratou bons jogadores, o time se incorporou, né? São jogadores que fazem diferença e o Corinthians claramente é um time muito melhor hoje. E o Corinthians teve, sim, jogos e melhores jogos que ele poderia ter vencido. Sim. A tabela também é ruim por causa de uma parte boa ruim, mas contratou super bem, né? O Carrijo, um exemplo, é um equilibrador. O Martínez também, né? O Martínez, cara, mas o Carrijo, o que ele dá de... Ele faz o futebol parecer muito fácil. Tudo que ele faz é com simplicidade e muito útil, né? Cara, é impressionante, cara. É assim, lógico que esse talento e tudo isso veio trazer também confiança, um pouco mais de conforto para Coronado que estava, para quando entrar, para o Yuri melhorar, para o Romero ter mais tranquilidade, porque você divide essas atenções. Então, hoje o Corinthians tem, sim, um time e mesmo no momento ruim está lá nas Copas. Olha para você ver como é que foi lá com o time reserva. Às vezes, se tivesse perdido, não teria problema. Só que hoje, com esse time encorpado, lógico, escapando aqui, poxa vida, você tem as 2 Copas ainda para você disputar. Parece até mentira, né? Pois é. Mas não tem como a gente olhar, que a gente, lógico, fala de fair play financeiro, responsabilidade financeira, que eu acho que o Corinthians hoje, com a sua equipe, lá com o Fred Luz, eles estão tendo isso. Só que vem um patrocinador no momento que estava o Corinthians e falou, poxa, contrata agora. E o restante a gente vai organizar. Eu acho que o Corinthians fez super bem, porque não tinha outro caminho. Sim, eu acho assim, que a questão administrativa do Corinthians, ela pesa muito contra o clube. Mas do que está acontecendo dentro de campo, só a gente fazer a comparação. No primeiro semestre, o Corinthians era o Garro, né? Se o Garro não fizesse algo em campo, nada acontecia no Corinthians. Era uma equipe completamente independente. O Corinthians do começo Exato, era o único jogador. Muito ruim. E agora não. Hoje o Corinthians tem um time capaz de brigar na primeira parte da tabela. No ano que vem, se o Corinthians conseguir manter esses jogadores, né, se conseguir contratar... E a tendência da maneira que eles vieram com esses contratos, se organizar administrativamente, o Corinthians tem tudo para, em 2025, competir muito melhor na tabela de classificação. Vamos olhar, hoje ainda quem acabou não entrando, você vê, ele recuperou o Bidu. Isso. Sim. Que ninguém via, mas você tinha Ranieri no banco, você tem essa questão do Bidon, às vezes jogar, às vezes não. Entrou Romero, entrou Thales Magno, tem o Alex Santana para vir, que chegou super bem. Bidon jogando bem, não né? Não tem como você trabalhar e falar assim, poxa, daqui a pouco eu vou ser rebaixado e tentar fazer algo. Sim. Mas se não tem time, é muito complicado. E o Corinthians fez o que tinha que fazer, fez super bem. Mateuzinho fez um golaço hoje, né, também. Kaká oportunista. Como faz gol o Kaká, né? Muito gol. A gente costuma falar isso, o cara tem cheiro de gol. A bola procura ele, ali a bola procura ele. Ele tá no lugar certo e isso é um fator importante. Agora o lance do Memphis, da falta cobrada, né, do golaço do Memphis, é muito curioso, porque 1 minuto antes tinha dado um ataque pro Corinthians, em que o Yuri procura ele e ele erra o domínio e perde a bola. E aí dá um contra-ataque do Atlético. E ele vai e faz a recomposição pro lado direito do campo e rouba a bola lá atrás. Até quando ele erra o domínio, que ele perde a bola, a torcida dá uma chiada. Poxa, sabe? Porque é ele quem tem que dominar, né? Só que ele volta, recompõe, rouba a bola lá na lateral direita e aí
o jogo se desenrola e ele cobra essa falta, né, no lance seguinte e faz esse golaço. Futebol é curioso, né? É curioso. Claramente ele está melhor fisicamente também. Melhor, e vai melhorar com o tempo, porque é um cara responsável, enfim, ele também quer seguir sendo convocado pela Holanda. Não tem como não ter prazer estar num Corinthians assim da maneira que ele foi recebido. 40 e tantas mil pessoas todo jogo nesse momento difícil apoiando. Quem que não quer fazer o gol do jeito que ele fez? Ele deve estar vivendo uma experiência que poucas vezes ele viveu nessa vida dele. Mas o que mostra a melhoria do Corinthians é essa questão. Começou super bem, parecia que tinha o jogo dominado. Se perdeu, o Atlético veio melhor, ele deixou de fazer algumas coisas. Volta para o segundo tempo, ele recupera tudo isso. Entendeu? Então está mostrando esse tipo de maturidade. Sim, também, né? E com essa eficiência. Era uma equipe que se abatia muito facilmente, né? O Corinthians se abatia muito facilmente no primeiro semestre do ano. E no jogo de hoje, assim, achei que o Corinthians, ele meio que abriu mão de competir quando abriu 2-0 no placar. Que é natural, o que é natural, mas era muito cedo, né? Cedo. E o Atlético Paranaense estava vindo nesse jogo de transição, um jogo de muito espaço, na verdade, né? Mas ele veio para cima e conseguiu empatar o jogo ali. Agora, é importante o resultado. Em relação ao Atlético Paranaense, muito complicada a situação. O Atlético me pareceu hoje uma equipe mais bem organizada em campo. Antes estava bagunçado, era um time bagunçado em campo. Hoje estava organizado, mas não foi suficiente para desenvolver uma maturidade que só o tempo vai dar. Jogar com esse peso debaixo da tabela, 10º jogo sem ganhar, é difícil, cara. É difícil, não é fácil o momento pro Atlético. Não é fácil. Vamos ouvir o treinador do Corinthians, Ramon Dias, antes da gente comentar mais sobre o jogo aqui. Ramon Dias fala aqui no Troca. No, le hicimos entender que el adversario también juega, que tenemos que estar muy atentos, concentrados los 90 minutos porque hay mucho en juego. Queríamos salir de la zona del descenso, que hoy fue una fecha, nosotros teníamos pensado que Flamengo podía sacar otro resultado y no se dio. Eso para que vea que el fútbol es muy complicado, difícil, no hay que relajarse en ningún momento. Pero sí me gustó lo del equipo en el segundo tiempo, porque reaccionó, fue arriesgado, tuvimos mucho más punzante, más arriesgamos más, y eso por la calidad que tenemos. Ya ve el gol que hizo Memphis, lo que hizo Yuri, lo que hizo Garros. Para nosotros son jugadores importantes que tienen que resolver. Por eso tienen mucha responsabilidad dentro del equipo. Pero en líneas generales el equipo respondió. Ya sé que el primer tiempo no era de lo mejor, pero hay que felicitar a Paranaense porque realmente nos atacó, nos provocó, nos hizo 2 goles con muy buena factura. Y eso es para que no hay que relajarse, hay en ningún momento. Corinthians está en un punto donde necesitábamos los 3 puntos y los pudimos conseguir. Al final vimos la gente muy feliz, los jugadores también. Tenemos que continuar con esta mentalidad para poder salir directamente, pero estamos muy contentos. Muito boa noite, Ramon, Emiliano, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Eu queria perguntar um pouco como é que foi a montanha-russa de emoções vividas dentro da partida, aproveitando a pergunta do colega anterior, e até aproveitando também nesse sentido, ao final da partida a torcida começou a gritar "Domingo é guerra". Como é administrar isso dentro de um vestiário com tantos atletas para um jogo tão importante como é o do Flamengo, decisão da semifinal da Copa do Brasil? Emociones acontecen siempre en un juego así. No esperábamos tomar 2 goles como a gente tomó, mas hoy era una final para nós. Nós siempre falamos que entendemos el torcedor, que lo del domingo, mas hoy era el juego más importante que a gente tenía que dar una demostración. Y los clásicos son clásicos, son guerra de verdad. Así que vamos a ver cómo a gente administra el grupo para el que esté en mejores condiciones pueda jugar. Mas estamos contentos, como falou Ramón, por la virada, porque no Brasileirão acho que es muy difícil hacer de jeito que fue. Y ahora sí pensar en el domingo. Boa noite, aqui Vinícius Lúcio, central do Timão. Quero que vocês falem então do gol do Memphis, né? Que é o gol do Alívio, primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, o gol de falta, que é quase uma raridade hoje no futebol brasileiro e no futebol mundial. Fala um pouquinho desse primeiro gol, desse cara que é o midiático do Corinthians. Sí. Para nosotros es un jugador importante.
tiene esa jerarquía, esa calidad. Nos pudo dar ese gol que creo que se va a ver en todo el mundo, por la calidad que tiene y por el personaje que es. Pero tengo que agradecer no solo a él, sino a todo el grupo, cómo acompañó, cómo en momentos difíciles pudimos sacar ese carácter que tiene Corinthians y pudimos llegar a esta victoria. Así que no, contento porque cada día está mejorando más. Cada día está mejorando en el juego, en la tenencia. Ahí estamos al límite de no relajarse, de no tener tranquilidad, pero este triunfo nos da anímicamente, nos pone muy bien para seguir peleando. Ramon, Emiliano, boa noite. Rafinha do Rio Timão. Minha pergunta é sobre o Memphis. Ele fez um golaço hoje e foi substituído no segundo tempo, aplaudido de pé. Foi uma opção técnica ou ele pediu para sair? ¿Qué dijo? ¿Por qué sacamos Memphis? No, ya veíamos que estaba un poco, fez mucho desgaste, porque a gente presionó casi el tiempo todo. Y ya con el resultado feito, y también queríamos darle minuto a Tales, que tampoco hacía mucho tiempo que no jugaba, venía de una lesión. Entonces yo que fue más, no, fue la decisión siempre es de nosotros. Que sepan que, te voy a agregar algo, que sepan nosotros los cuidamos a los jugadores, porque el resultado ya estaba prácticamente definido y no queremos arriesgar en este tipo de instancias, porque si arriesgas y se lesiona, lo perdemos para todo el tramo final que Corinthians tiene que jugar lo más importante. Tenemos que ser inteligentes. En ese sentido, nosotros manejamos los esfuerzos de todos, conocemos el tiempo que puede rendir, la capacidad que tiene. Por eso estamos peleando y estamos un grupo, ya sea el entrenador, el club y los jugadores, que estamos en el objetivo de salvarnos y pelear en los dos torneos de la Copa. Pero tenemos que ser inteligentes, muy tranquilos. No importa que tenga que salir cualquiera de los jugadores que tenemos, pero tenemos que cuidarlo. Boa noite, Emiliano, Ramon, Lívia Camilo do All Sport. A gente viu uma variação muito interessante no ataque, né? Um trio dessa vez, com o Depay mais adiantado. E eu queria entender como que vocês analisam essa variação, se isso encaixa muito legal também por conta do papel de ponta que o Yuri tem feito, e se vocês pretendem começar assim as partidas em próximos confrontos, vendo que esse trio aí deu bastante certo. Obrigada. Acho que você analiza más el resultado, porque el primer tiempo, los primeros 20 minutos, a gente controló muy bien. Después relajó 15 minutos, 10 minutos y aconteció lo que aconteció. Nosotros tenemos esa variación también que podemos hacer y no podemos fixar solo en un sistema. Hemos jugado con 3, hemos jugado un 4-4-1-1, hemos jugado un 4-3-1-2. Tenemos un elenco que podemos tener variantes y depende también del grupo quién está para hacer los esfuerzos y quién no. Mas no tenemos, nunca, de que yo estoy al canto de él en los 12 años, nunca fixamos en un sistema solo. Depende también del adversario, del momento que vos está jugando. Así que en eso nunca nos fixamos. No podemos usar los 3 sistemas que a gente usó, está trabajado para usarlo. Nunca utilizamos un sistema que a gente no trabajó previamente. Entonces el grupo conoce lo que tiene que hacer y eso es lo más importante. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Queria que vocês falassem da satisfação em ver as jogadas de bola parada que vocês treinaram, obviamente, nesse período de data FIFA, encaixando, né? Porque os 2 primeiros gols saíram de bolas paradas, né? E também queria que vocês falassem um pouco desta cobrança interna dos jogadores. A gente fica ali atrás do gol durante a partida, fazendo as reportagens, a gente acaba vendo que muitos se cobram entre si, né? No grupo, cobrando posicionamento, cobrando atitude, cobrando algumas coisas. Eu queria que vocês comentassem desses 2 aspectos, a bola parada e também essa cobrança interna dos jogadores. Obrigado. No, acho que a gente vem trabalhando, mas se ve el resultado cuando es gol, porque hubo muchas acciones durante el año que a gente fez, mas no tuvimos la suerte de concretar. A gente trabaja en ese aspecto,
tanto Nois como Osmar Ferreira y Bruno Ribarri, que son parte que no son la cara visible del staff, y ese es un mérito muy grande de ellos también. Y la cobranza tiene que existir. Se está en un time grande y todo el mundo quiere ganar. Y hallo que el elenco y de toda la campaña que la campaña que a gente está haciendo no merece sufrir tanto. Porque siempre fuimos superiores a los rivales. O time está jugando bien, por ahí faltaba esa cuota de suerte para concretar el trabajo que a gente está haciendo. Y la cobranza tiene que... Eu gosto da cobrança. Nós gostamos da cobrança que tem que ficar tudo lá dentro. Mas tem que existir cobrança porque aqui há muito prestígio em jogo, muito... estamos em um dos times mais grandes de Brasil. Então a cobrança tem que existir. E gosto porque eles são muito unidos. E a vezes também os treinos se cobran muito. Entonces eso es un grupo que quiere salir de la situación, es un grupo que quiere brigar por cosas importantes y el grupo no está cómodo en la situación que está, porque ellos saben más que ninguém de todos los que están que no merecen estar en esa situación. Pero gosto las cobranzas. Ramon, Emiliano, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Emiliano Dias e Ramon Dias, pai e filho, né, técnico e auxiliar, conversando com os jornalistas. Então é isso, o torcedor do Timão. O Corinthians conseguiu uma vitória muito importante no Campeonato Brasileiro, jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. O jogo foi contra o Atlético Paranaense. O Corinthians teve uma vitória impressionante contra o Atlético Paranaense, vencendo por 5-2 na Neoquímica Arena, em um jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Resumo do jogo. Primeiro tempo. O Corinthians começou forte, com Mateuzinho marcando um golaço aos 4 minutos. Kaká ampliou a vantagem aos 17 minutos. No entanto, o Atlético PR reagiu com gols de Nicão e Eric, empatando o jogo antes do intervalo. Segundo tempo. Memphis Depay brilhou ao marcar um gol de falta aos 9 minutos. Rodrigo Garro e Yuri Alberto completaram a goleada, garantindo a vitória do Timão. Com essa vitória, o Corinthians saiu da zona de rebaixamento, ocupando agora a 16ª posição com 32 pontos. O próximo desafio será contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil. Lances importantes. Golaço de Mateuzinho. Em jogada ensaiada, Garro cobra escanteio curto, Yuri Alberto toca para trás e da meia-lua, Mateuzinho mandou um lindo chute cruzado no ângulo direito. Kaká no rebote faz 2x0. Garro cobrou escanteio fechadinho na direita, André Carrillo só desviou de cabeça e Micael espalmou. No rebote, Kaká mandou um chute forte debaixo da meta. 2x1 Esquivel cruzou pela esquerda. Após bom contra-ataque, Nicão se antecipou a André Ramalho no meio da área, raspou de cabeça e mandou no cantinho, sem chances de defesa para Hugo. Assim não, Yuri. O camisa 9 teve uma chance claríssima de ampliar, do meio da área. O atacante ajeitou o corpo para finalizar e foi desarmado por um carrinho sensacional de Thiago Heleno. No rebote, Matheus Bidu ainda tentou bater de pé direito, mas foi abafado por Micael. 2x2 em nova jogada com participação de Nicão, o meia recebeu de Eric e tabelou pela direita. Com muita liberdade, Eric bateu cruzado para deixar Hugo sem reação. Memphis faz 3x2. Em cobrança de falta frontal, Memphis chuta colocado, com muito efeito. A bola foi quase no ângulo e bateu na trave antes de morrer no fundo da rede. Garrito abre a goleada. Mais uma participação fundamental de Yuri Alberto, que invadiu a área e encontrou Garro em boa posição. O camisa 10 chegou firme, com força, batendo no canto esquerdo de Micael. 5x2 fora o baile. Por fim, Thales Magno, que havia saído do banco, fez bela jogada e encontrou Garro, que fez passe em profundidade para Yuri Alberto. No meio da área, o atacante girou rapidamente e bateu firme de canhota para fazer 5-2.